Rabi. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Boa noite a todos. Cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas. Que as bênçãos de Deus, de nossa Mãe Maria Santíssima, nossos anjos da guarda e guias protetores nos assistam nesse instante, nos inspirando, abrindo os horizontes mentais, a fim de que possamos melhor entender, compreender as lições do Mestre e trazê-las para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano. Vamos mais uma vez agradecer a Deus de todo o coração por mais esta oportunidade. Obrigada aos amigos que estão me recebendo neste momento dentro dos vossos lares. Com a permissão de Deus e de nossa Mãe Santíssima e do nosso Mestre Jesus, nós vamos hoje iniciar a nossa reflexão da noite. Ora, o texto de hoje trata de um encontro de Nicodemos, o doutor da lei, que eles faziam parte dentre os 70 doutores da lei que compunham o Sinédrio. Nicodemos estava curioso, ansioso por mais lições, eu diria mais lições de profundidade, além das aparências. Ele não estava satisfeito apenas com a leitura da lei, como ele fazia, apenas com a interpretação da lei, como era de costume fazer. Mas é preciso que se sinta a lei, como Jesus nos ensina, para que a gente possa trazê-la para o nosso profundo de nós mesmos e trazê-la depois, em seguida, através das nossas ações, para a nossa vida diária e para as nossas relações. Ora, o assunto de hoje, do amigo Nicodemos, trata do Evangelho de João, no capítulo 3, em que ele fala de Jesus, o homem dentre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio encontrar Jesus. Aqui nós vamos ler depois, se for necessário. Ora, quem era Nicodemos? Nicodemos era um notável fariseu, pelo coração bem formado, como dizem os estudiosos, Humberto de Campos, as citações de Amélia Rodrigues, professor Torres Pastorinos e tantos outros, que fazem esta leitura interpretativa dos ensinamentos de Jesus, nos diz que ele era um homem de coração bem formado e pelos dotes também de inteligência. Então Nicodemos era um dos mais jovens que ocupava esse alto cargo na corte do Sinédrio. Ele não era tão idoso como a gente vê, era dentre um dos mais jovens do Sinédrio. Então você vê que um homem de influência, um homem de lei, que tinha conhecimentos. Então, o que Nicodemos representava naquele momento? Como nos chama a atenção a professora Amélia? Ele representava a humanidade, como nós, ainda inquieta, instável, ansiosa. E Jesus, olha que beleza, Jesus personificava a paz. Eram bem dois mundos distintos. Observe, o mundo nosso, humano, ansioso, querendo saber mais, compreender tudo de uma só vez, e o mundo crístico, tranquilo. Veja bem, que diferença isso faz para as nossas vidas. Mas nos comentários iniciais, nós vamos passar para ver o que seria esse nascer de novo. Nós vamos ler mais adiante alguns pontos para que vocês fiquem cientes da citação evangélica, tá certo? Então vamos ver aqui. O Evangelho diz o seguinte: ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos. Nicodemos é o vencedor do povo, é o que significa. É muito bom a gente ficar atento ao simbolizado da palavra Nicodemos. Isso vai nos ajudar muito também. Senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Ora, ele reconhecia em Jesus o rabi, um mestre assim que ele o tratava. Pois ninguém pode fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo,
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Observe que aquele já entendia, não sabia o como, o processo científico da coisa, da questão. Mas ele já sabia porque eles tinham conhecimento das reencarnações. Jesus respondeu: em verdade vos digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. Então, é necessário nascer de novo. Nós vamos ver mais adiante o porquê dessa necessidade das reencarnações. O Espírito sopra onde quer e escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. É livre, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Pelo menos até então ainda estamos buscando. Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? Observe aqui que nós vamos entrar no mérito da questão. Como? Ele queria saber como, que é o processo científico da questão. Como isto? Um homem velho vai entrar no ventre de sua mãe? Então Jesus lhe disse: sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunho do que vimos. E, entretanto, não recebeis nosso testemunho. Mas se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? João capítulo 3, versículo de 1 a 12. Ora, meus amigos, a questão não é tão simples quanto nos parece. Né? É complexa porque ela requer também alguns embasamentos científicos na atualidade. Alguns embasamentos que eu digo científicos, né, comprobatórios, para que a gente possa ir adiante. Só que a reencarnação já fazia parte dos dogmas judaicos, como de várias, da antiguidade, de muitos povos da antiguidade. Então, a reencarnação, que é também chamada de a palingênese, quer dizer, nascer de novo, já era conhecida de muitos povos da humanidade. Então, não é novidade dos espíritas, nem do espiritismo, nem dos espiritualistas modernos. Ela já é conhecida. E, justamente, entre os judeus, ela também era conhecida. Fazia parte dos estudos dele. Então, ele diz, somente, aí o Evangelho nos chama a atenção, os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte. Então, os saduceus não acreditavam. Daquele povo, somente os saduceus. Então, eles tinham apenas noções vagas e incompletas, isso o povo judeu, sobre a alma e sua ligação com o corpo. Nós vamos ver que essa ligação da alma com o corpo, nós vamos ter realmente noções da ciência nova, ou seja, do espiritualismo moderno, a partir dos meados do século XIX. Com as revelações dos espíritos, com a chamada invasão organizada que se deu no mundo, que se deu, sobretudo, no norte da América do Norte. Então, o que é que nós vamos ver? Que eles acreditavam que o homem podia reviver sim, sem entender, no entretanto, de que modo isso poderia acontecer. Então, o que é que nós vamos observar? Que até hoje várias religiões, elas entendem e compreendem que a alma prossegue depois do processo chamado morte, que nós vivemos eternamente. Mas o que a gente não sabe, e grande parte da humanidade ainda não tem consciência, é de como se dá este processo reencarnatório.
de mergulho da consciência no campo físico, no corpo humano, que seria como é a nossa veste aqui no mundo. Então, eles acreditavam, tinham vagas noções. Então, o que é a reencarnação? O que é reencarnar? Encarnar é tomar um corpo físico, um corpo de carne, né? O espírito mergulha neste corpo físico e faz dele o quê? O seu instrumento de progresso. E utiliza deste corpo abençoado para que ele possa se desenvolver, progredir. Vamos ver mais adiante com São Luís algumas colocações que ele faz bastante interessantes. Então, a reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, mas em um outro corpo. Não era como eles pensavam, que eles acreditavam, que seria a ressurreição. Ressurreto, quer dizer, vivo, morreu e vive. Não, o mesmo corpo que já desencarnou, ele não retorna à vida. É contrário à lei natural. Mas aquele corpo, a alma sai dali independente, volta para o espaço, né, para o etéreo, de onde veio o mundo dos espíritos, para retomar nessa escola da vida, com outra personalidade, com outras necessidades que ainda não foram resolvidas, numa visão educativa de mudança para melhor. Então, quando Jesus diz assim, o que nasceu da carne, eu coloquei aqui para chamar a atenção, porque nós vamos refletir devagarinho, não precisamos pressa, não vamos aqui fazer nenhuma proposta dogmática, nenhum proselitismo religioso. Todas as religiões podem entender essas ferramentas, esses conhecimentos espirituais para levá-los para a sua vida diária. Só que aqui há um processo delicado. Nem todas as religiões a entendem dessa forma como os espíritas a compreendem. Quando eu digo espíritas, há alguns estudiosos, não é? Porque tem gente aí que não estuda, não é? E não compreende ainda. Aí a gente diz, será que é tão importante assim? Nós vamos ver que compreender o processo não é tão importante nem fundamental para o nosso progresso. Não é bem por aí. Se você conhece, melhor ainda. O conhecimento de causa vai nos dar mais força, vai nos dar mais poder de interação e, sobretudo, de vitória sobre as nossas faltas, sobre as nossas mazelas, os nossos cometimentos. Então, vamos devagar, vamos pegar leve, não é? Então, quando Jesus diz, o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito, as quais dão exata diferença entre o espírito e o corpo. Quem é que se lembra que nós fizemos algumas colocações da composição do homem? Lembraram que nós falamos sobretudo dessa interação espírito-matéria e dessas duas dimensões, dessa dualidade espírito-matéria. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Não vemos outro jeito. O que nasceu do espírito é espírito. E o que é da carne é carne. O corpo é da carne, é matéria. Ele vai se desintegrar. Ele tem uma vida passageira. Mas o espírito, ele é imaterial. Ele é incorruptível. Como diz Paulo de Tarso, quando ele se refere ao corpo da alma, que é o perispírito. E o que é que ocorre? Através desses elementos fundamentais, é que nós vamos nos aparelhar no momento reencarnatório, para que a gente tenha esse instrumento de referência com o mundo e com as pessoas de nossas relações. Sempre interagindo, segundo a lei de Deus. Este é o ideal, este é o caminho evolutivo. Então ele diz, o que nasceu da carne em carne indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente dele. Aí nós estamos tendo uma visão mística, porque nós temos muitas interpretações, fisiorealística, mística,
né? Temos outras interpretações que a gente vai ver mais adiante. Então, o que é que nós vamos levar para nosso entendimento? Portanto, vou fazer aqui a leitura. As vidas sucessivas, isto é, pela reencarnação, ou seja, pelo processo das vidas sucessivas, ou seja, das múltiplas oportunidades na escola da vida. Aí é que a gente vai aprendendo, né? Revelam os seus resultados para a humanidade, materialmente falando. Se assim podemos dizer, como movimento, eu estou aqui repetindo a colocação do professor Hippolyte Léon Denisard, vulgo Allan Kardec, como ele faz a colocação, para que vocês possam avaliar também. Não fique só a minha interpretação, como eu estou fazendo a leitura. Certo? Então, materialmente falando, se assim podemos dizer, como o movimento revela o motor que está oculto. Só ela pode dizer ao homem, ela, a reencarnação, a lei das vidas sucessivas, que é a lei da misericórdia divina. Só ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai, porque está na terra, e justificar todas as desigualdades e todas as injustiças aparentes. Perceberam? Injustiças aparentes que a vida apresenta. Então, não há injustiça. Nós estamos mergulhados ainda no fluido cósmico universal, absorvendo desse éter divino para cumprimento da lei de amor, para que se faça, através de nossas ações, a lei maior de amor que Jesus veio nos ensinar. Então, já que ninguém está aqui para pagar nada, o que é que a gente pode concluir? Meus amigos, estamos aqui para aprender. Estamos aqui para interagir no processo de mudança. E vamos ver mais adiante o que é que Santo Agostinho nos chama a atenção, que inclusive desenvolver esta nossa inteligência. Nada nos é dado de graça, senão de mão beijada. É preciso que a gente vá executando, trabalhando, criando, interagindo, tendo iniciativas próprias, pessoais. Não ficar esperando que Deus faça o milagre, já que desça uma sorte boa ou uma sorte má. Não é? Por aí? Então vamos ver. No livro, no Evangelho, a gente encontra lá na Gênese as alternativas que são colocadas para o homem sobre o futuro do além-túmulo. Alguns dizem, não, morreu, acabou. Eu sei de pessoas que vivem rezando o terço para Nossa Senhora e dizem, eu não confio nessas histórias de que vai acontecer alguma coisa depois que a gente sair daqui. Cada um pensa como quer, é isso? Nós vamos respeitar os pontos de vista de cada um. Mas vamos deixar aqui as alternativas. Primeiro, ele coloca o nada conforme a doutrina materialista. Para os materialistas, após o além-túmulo, desencarne, existe o nada. Já numa segunda alternativa, nós temos aquela aqui, o ser após desencarnar, que é chamado morte, né? Ele vai ser integrado ao todo universal, conforme a doutrina panteísta, né? Vemos de Deus e vamos voltar para o todo universal. É uma doutrina chamada panteísta. No terceiro, nós vamos ver a individualidade da alma com fixação definitiva do destino de acordo com a doutrina da Igreja. Aí também nós respeitamos. Então, a individualidade com a fixação definitiva do destino. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Ainda tem aqueles que ficam no nível intermediário. É assim que a doutrina da Igreja coloca e que muitos dos nossos irmãos da Igreja ainda consideram, o que é respeitável, não é? É respeitável. Vamos dar aqui uma outra alternativa que seria a quarta. A individualidade da alma, com progresso ao infinito, conforme a doutrina espírita. Então, nós estamos dando aqui 4 alternativas
Que aí nós vamos ver onde é que você se coloca, né? O que é que você acha que é mais viável para você nesse instante, né? Pensar, porque nós somos espírito, ou seja, uma individualidade espiritual encarnada num corpo de carne, num corpo físico. Quando saímos daqui, o corpo expira, o último suspiro, aí o espírito, que é o princípio inteligente e individualizado, ele sai, ele se libera, porque ele não vai ficar mais num corpo sem vida, né? Em que já cessou toda a vida orgânica daquele corpo. Então não há mais necessidade. Aí o espírito se liberta, sai do corpo e vai para onde veio. E vai de onde veio, de onde proveio. Não é essa questão de voltar ao todo, não é questão que vai para o inferno, porque o céu e o inferno, que me respeite, nos respeite, como nós respeitamos, os irmãos que ainda acreditam que existe um inferno, fogo eterno, isso leva a um processo de desencarne doloroso. O inferno, o céu, está nas nossas consciências. Está nas nossas consciências. Prestemos bem atenção. Então, nós vamos ver, então, que há necessidade da reencarnação. Como Jesus disse, não te maravilhe de te ter dito, necessário te é nascer de novo. É necessário. Por quê? Não é um castigo. Há uma necessidade que é a passagem dos espíritos pela vida corporal. Olha aqui, é necessária para que possam cumprir, prestem bem atenção, por meio de ações materiais, nesse mundo físico, os planos cuja execução Deus lhes confiou, inclusive o desenvolvimento da inteligência. Então, estamos aqui para cumprir um projeto de vida dentro de uma lei do progresso, de uma lei evolutiva. Mas para justamente atualizarmos essa energia no campo físico. Quando nós falamos aqui, certa vez, nós comentamos no capítulo, meu Deus, no Bem-aventurados os misericordiosos. Nós falamos dessa necessidade da misericórdia. Por quê? Alguém disse, mas não seria bom que eu ficasse lá, não voltasse mais? Para que voltar para este mundo de sofrimento, de provas, de expiações? Mas há uma necessidade da gente trabalhar essas energias pesadas, que só podem ser liberadas num corpo físico, num mundo igualmente físico. Igualmente físico. Perceberam? São energias e emoções muito pesadas. Daí a necessidade de se voltar, de retornar, para ir exudando no corpo físico todas essas mazelas, todos esses equívocos interiores, equívocos espirituais. E muitas vezes crenças, né? Crenças limitantes, que nos prendem a situações muito dolorosas. Então, o mesmo ponto de partida nos diz, aqui São Luís numa mensagem, o mesmo ponto de partida para todos, a justiça divina. Nós já falamos aqui, somos criados simples e ignorantes, todos no mesmo ponto de partida. Simples, ignorantes, desconhecedores, simples, sem necessário de ser trabalhados ainda. Com a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Aí nós vamos chegar num ponto bastante crítico, que é essa nossa liberdade de ação. Então, é uma tarefa, olhe bem, é uma tarefa que Deus lhes impôs como prova. É prova, veja bem, é prova. Não é castigo. Do uso que farão do seu livre-arbítrio. Prestaram bem atenção? Aí é que vai acontecer a nossa fase mais importante. Quando estamos com este nosso livre-arbítrio, o que é que nós podemos fazer com essa liberdade que Deus nos concede? Porque com o livre-arbítrio, né, tudo começa a complicar. Porque nós ainda não sabemos usar esta nossa liberdade de ação, que é o livre-arbítrio.
Então nós vamos ver, meus amigos, que durante os estudos a gente pesquisa, há muitas colocações, que nós vamos deixar para que cada um conclua a sua maneira. Aqueles que quiserem estudar, nós vamos deixar aí algumas citações, inclusive na Gênese, nós vamos ter um momento em que nós vamos ver a engenharia genética da reencarnação. Aí a gente vai precisar de alguns conhecimentos, embasamentos científicos, conhecimentos de física, física quântica, de elementos gerais do universo, conhecimentos de noção de perispírito, de regressão de memória, como é que se dá a miniaturização do perispírito, como é que essa consciência vai entrar nessa caixinha. É um processo lindo, magnífico, que eu convido a todos os interessados a buscarem, a aprender, sem preconceito, sem preconceitos. É muito bonito saber como é que nós chegamos aqui. E hoje, com o avanço científico, nós já temos condições de fazer este trabalho, de realizar este trabalho. Eu digo aqueles interessados. Porque se nós observarmos que todo o conhecimento que nos está sendo proposto é muito complicado, conhecimento de física, de antropologia, de sociologia, de biologia. É tanto que o professor Allan Kardec perguntou aos espíritos, aqueles que vieram trazer a codificação, como é que vai ser feito com aqueles que ainda não têm esse conhecimento. Os espíritos não têm problema, não há problema. Que pratiquem o bem. Porque o bem é justamente esse gene divino que é Deus em nós. Então, se você não quer saber, se você não está aí nem preocupado, tudo vai acontecer. A revelia do seu conhecimento e da sua aceitação. A lei vai se cumprir, que é uma lei de amor. Importante é praticar o bem. Essa nossa sintonia com o bem. Não é? Então vamos ver. Fazendo uma abordagem geral, nós pegamos a questão da interpretação, segundo o Torres Pastorino, ele coloca aqui, nós trouxemos, que é a interpretação literal, que alguns nossos irmãos colocam como batismo, como rito de iniciação que se tornou um sacramento entre os iniciados, não é isso? Aquele do corpo, da água. Então, essa é mais uma interpretação literal, da letra. Na interpretação alegórica, ela é seguida pelos evangélicos, sobretudo os protestantes, é a morte do homem velho e o renascimento do homem novo. Também compreensível, também aceitável. É uma interpretação. Numa interpretação fisiorrealista, o professor Pastorino nos diz, é aceita pelos espiritistas como ensino da realidade fisiológica do que ocorre com as criaturas. Não é? Olha que bonito. Então, numa versão simbólica, nós vamos trazer aqui para que a gente possa refletir essa simbologia. Nicodemos, cujo sentido da palavra, do nome Nicodemos, significa vencedor do povo. Aquele que exprime alguém que já venceu a inércia da massa popular, por seus conhecimentos das escrituras. Já se destacou do vulgo profano, superando sua natureza inferior. Olha que bonito, né? É uma simbologia bastante compreensível e aceitável. Na mística, Jesus, a individualidade, ensina o homem que venceu o povo. Isso só é possível para esse homem que venceu o povo. O Nicodemos no sentido simbólico. Comum, isto é, a personalidade já evoluída. A personalidade já evoluída acima do normal. Que para conseguir o encontro místico é mister, nascer do alto no espírito. Que beleza, que beleza. Daí não se é obrigatório todos compreenderem. Eu acredito que dentre nós ainda existem muitos Nicodemos, mas muitos Nicodemos também no sentido místico da palavra.
no sentido simbólico. Então, nós vamos finalizar com as palavras do Torres Pastorino. A personalidade é pura carne, é matéria, mas a individualidade é celeste, é espiritual. Palavra do professor Pastorino. Se vocês duvidam, eu não tenho nada mais a fazer, porque nós estamos colocando e nós acreditamos que assim é. Porque para onde vai quando se morre? O corpo se desintegra, é matéria, volta ao pó. E o espírito, o princípio inteligente espiritual, será que se acaba assim? Que coisa, né? Como ficaria a bondade de Deus? Então, só relembrando em primícias do reino, quando nós vimos depois desse colóquio de Nicodemos com Jesus, Nicodemos sai e fica Jesus com André. Aí André diz, o corpo é uma veste de Jesus, o homem é o seu dono. Isso aqui nas palavras, na poética de Amélia Rodrigues. Toda roupagem material acaba rota. Olha que simbologia bastante interessante. Porém, o homem que é filho de Deus encontra em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. Mudança desse corpinho. É roto, acabou. Não é isso? A gente constrói outra roupagem. Nós, princípios inteligentes e individualizados, construímos este corpo, esta roupagem, com a permissão divina, com os elementos gerais do universo. Então, ele diz, os elementos necessários à mudança do nosso vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre, através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus. Com toda a percepção conquistada ao longo dos rudes caminhos. Aí André pergunta para Jesus, mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Jesus responde, cada alma conduz consigo mesmo o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Vocês acham justo? O espírito rebelde, dá lá um chilique, estraga a sua veste, o seu corpo. Ele vai receber outra veste mais bela e mais perfeita? Vamos premiar o erro? Que justiça é essa? Então ele diz, Senhor, aí André diz, Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate. Esta, meus amigos, é o que nós entendemos como a técnica funcional da lei divina, através das nossas consciências, que vocês vão encontrar lá no livro O Céu e o Inferno. Correto? Aqueles que se interessarem vão lá. Compreendo agora, diz André, externando a alegria do seu entendimento. E Jesus coloca, não pensemos só no resgate. Pensemos que antes do resgate, antes de dar a César o que é de César, antes de cada um segundo as suas obras, Jesus nos deu como primeiro mandamento a lei de amor como uma determinação. Que vos ameis uns aos outros. Vamos pensar que a primeira lei é esta. O resto é consequência das nossas atitudes, da nossa desobediência às leis divinas. Então vamos ficar atentos. E vamos terminar com uma frase, que é uma frase que está lá sendo escrita no túmulo do professor Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, lá na França, e que diz o seguinte, nascer, viver, morrer, renascer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Esta é uma frase que atribui, mas não é do professor Denisard, não é também de Leon Denis. Era uma frase conhecida na época que muito aceita,
muito vista também, nós pesquisamos e que foi lá escrita. Então vamos pensar nisso. Não é simplesmente uma frase, mas uma lei divina a qual todos nós estamos atrelados. Pensar bem, meus amigos. Seguir a lei de amor, com docilidade, buscando através desse exercício consciencial, que é Deus em nossa consciência. Todos os dias nos perguntarmos: o que fiz hoje de bom? O que deixei de fazer que era preciso ser feito? Este é o exame de consciência diário, para que possamos, no dia seguinte, rever as nossas atitudes e os nossos atos, mas nesse trabalho de intimidade com Deus. Isso é salutar. Isso é bom. Isso faz bem ao corpo e à alma. E não vamos nos preocupar se não entendemos de reencarnação. Pensamos, eu estou aqui no corpo, vou cuidar do corpo. E vou cuidar da alma, do espírito, através da obediência às leis divinas, que são eternas e imutáveis. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos ficar nesse momento, eu vos convido a fazer um exercício de gratidão ao corpo. Este exercício foi preparado especialmente para reverenciarmos e agradecermos esse nosso corpinho físico. Se possível, aqueles que quiserem separem e façam, sobretudo, quando o dia começa ao amanhecer. Vamos pensar positivamente. Que Deus nos abençoe. Gratidão a todos vocês. Que assim seja, meus amigos. Muita paz. Sente-se confortavelmente. Você já sabe como respirar. Faça algumas respirações e concentre a sua atenção no seu corpo. Mantenha-se tranquilo, respirando naturalmente. Comece pensando positivamente. E agradeça ao divino amor que nos concede mais uma oportunidade de aprendizado no calendário da vida. Repita mentalmente, enviando luz ao seu coração. Ouça-lhe as batidas compassadas em ritmo de serenidade, deixando fluir através das veias, artérias, ventrículos, o plasma sanguíneo que irriga todas as células do seu corpo. E diga: obrigada a você, meu nobre coração, que me ajuda a viver. Continue pensando positivamente e envie aos seus olhos uma mensagem de regozijo e alegria. Diga-lhes sinceramente: obrigada, meu Deus, pelos olhos meus. Pense positivamente e acaricie com ternura as suas mãos. E pelas teclas macias dos dedos seus, diga-lhes amorosamente:
mãos que doam, mãos que abençoam. Por minhas mãos, agradeço, Senhor, de todo o meu coração. E positivamente penso: eu sou o coração que ama, compreende e perdoa. Eu sou o olhar de piedosa contemplação. Vejo Deus em cada irmão. Sou doação, sou ternura, mansuetude, bondade. Sou amor. Eu sou. Eu sou. Eu sou.